E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Esta é a aula do 9º ano, professora Letícia, de língua portuguesa. Pessoal, na aula de hoje, nós vamos estudar um tema que eu tenho certeza que vocês amam, que é morfologia e sintaxe. Mas nós vamos fazer uma breve revisão, porque é conteúdo que nós já estudamos, tá certo? Então, pessoal, o que é morfologia? É uma área da língua portuguesa que vai estudar a estrutura das palavras. Ela vai estudar a estrutura e a classificação das palavras na língua portuguesa, tá certo? E dentro da morfologia nós temos as 10 classes gramaticais, que todo mundo já sabe de cor. Quais são elas? Substantivo, verbo, artigo, numeral, pronome, adjetivo, preposição, advérbio, conjunção e interjeição. Nós sabemos também, pessoal, que 6 dessas classes são variáveis. O que é isso, professora? Elas sofrem alteração na sua forma, ou seja, podem variar de acordo com o gênero, masculino e feminino, ou de acordo com o número, singular e plural. E as outras 4 são invariáveis. Elas não sofrem nenhum tipo de alteração na forma, tá certo? Então, nós temos uma junção da morfologia com a sintaxe. A junção das duas será morfossintaxe. E aí, nós vamos trabalhar a função das palavras dentro das orações, tá certo? Eu trouxe para vocês aqui um quadro em que eu tenho a definição de cada classe gramatical dentro da morfologia. E depois, essa mesma classe gramatical, ela vai ter outra função dentro da sintaxe. Percebam aqui, um exemplo bem rápido, o artigo. Aqui dentro da morfologia, ele tem qual função? De acompanhar o substantivo. Só que lá na sintaxe, o nome do artigo será adjunto adnominal. E assim por diante. Isso vai acontecer com todas as classes gramaticais, tá certo? Então, vocês podem ter acesso a esse quadro com todas as alterações das classes gramaticais na plataforma, tá certo? Lá ele vai estar completinho para vocês. Então, nós temos, agora dentro da sintaxe, nós temos os 2 termos essenciais da oração. Quais são eles? Sujeito e predicado. Então, nós vamos ver primeiro o sujeito. Sujeito é toda sentença ou expressão que vai se referir a quem? Diretamente a quem? Ao verbo. Então, observando esta oração. Ana Paula é jornalista. De quem eu estou falando nessa oração? Eu estou falando da Ana Paula. E eu tenho uma informação sobre ela, certo? Só que de quem eu estou falando será o sujeito. Então, Ana Paula é o sujeito da minha oração, porque eu estou falando dela, tá certo? E aí, nós temos o núcleo do sujeito. O que é núcleo? O núcleo é a parte mais importante do sujeito. Então, isso que vai determinar futuramente o tipo de sujeito de cada oração, tá certo? E ele pode ser um substantivo, um pronome ou um adjetivo substantivado, tá certo? Então, nós vamos ver que temos 5 tipos de sujeito. O primeiro deles é o sujeito simples. No sujeito simples, eu vou ter um único núcleo. Vamos analisar então essa oração. Olha, os estudantes do 9º ano estão acompanhando a aula de língua portuguesa. De quem eu estou falando? Dos estudantes. Então, os estudantes será o sujeito. Eu quero que vocês prestem muita atenção aqui, porque a gente tende a confundir o plural com o sujeito simples. Como assim? Às vezes, o sujeito simples pode estar no plural. Igual aqui, eu não estou falando o estudante no singular, eu estou falando os estudantes. Isso não quer dizer que o sujeito não seja simples, ok? O próximo é o sujeito composto, em que eu vou ter mais de um
núcleo. Vejamos o exemplo. Os estudantes do 9º ano e seus pais estão acompanhando a aula de língua portuguesa. Assim espero, né, pessoal? Então, aqui eu tenho os estudantes do 9º ano e seus pais. Percebem que eu tenho 2 núcleos no sujeito? Eu tenho estudantes e tenho pais. Quando eu tenho mais de um núcleo, o sujeito será composto. Temos o sujeito oculto ou elíptico. É aquele que você sabe que existe, mas ele não está expresso na oração. Olha só. Estamos felizes com a participação de todos. Quem estamos felizes com a participação de todos? Nós. Então, eu sei da existência desse sujeito, porém, ele não aparece, tá certo? Então, para ser oculto, ele deve estar na primeira ou na segunda pessoa do singular ou do plural. Nós temos também o sujeito indeterminado, que não se quer ou não se pode explicitar dentro da oração. Então, vamos lá. Assistem as minhas aulas pela TV. Quem assiste as minhas aulas pela TV? Pode ser eles, pode ser os alunos, pode ser os pais. Então, ele é indeterminado. Eu não consigo saber quem assiste as minhas aulas pela TV. Mas eu sei que o verbo está na terceira pessoa. Tá certo? Então, para o sujeito ser indeterminado, o verbo estará na terceira pessoa. E nós temos o próximo, que é oração sem sujeito, que é quando eu não tenho um sujeito possível dentro da oração. Para oração ser sem sujeito, tem 3 características. Os verbos devem indicar fenômeno da natureza. Choveu muito em Governador Valadares. Então, eu tenho aqui um fenômeno da natureza. Choveu. O verbo haver, no sentido de existir. Houve muitos casos de Covid na cidade. Tem o verbo haver no sentido de existir, oração sem sujeito. O verbo fazer indicando tempo ou clima. Faz anos que não a vejo. Esse faz aqui está indicando tempo. Faz muito calor lá fora. É verdade, né, pessoal? E esse faz aqui está indicando clima. Então, oração sem sujeito nesses 3 casos. E nós temos também o segundo termo essencial da oração, que é o predicado. O que é o predicado? Tudo que se diz a respeito do sujeito. Vamos voltar ao exemplo da Ana Paula. Ana Paula é jornalista. Então, aqui eu já sei que Ana Paula é o sujeito, certo? Qual que é a informação que eu tenho desse sujeito? O que se fala da Ana Paula? Que ela é jornalista. Então, a informação que eu tenho a respeito do sujeito vai ser chamada predicado. Certo? E eu tenho 3 tipos de predicados. Vamos, então, ver cada um deles. Primeiro é o predicado nominal, que é onde eu tenho como núcleo um verbo de ligação, ou seja, um verbo que liga o sujeito às características dele. Vejamos o exemplo. Vocês conhecem essa moça bonita? É a Maísa, né? Maísa é uma jovem muito talentosa. Então, a primeira coisa que eu vou observar aqui é o verbo. O verbo está aqui. De quem está falando? Quem é uma jovem muito talentosa? A Maísa. Eu já sei, então, que Maísa será o sujeito, certo? Qual é a informação que eu tenho a respeito da Maísa? Que ela é uma jovem muito talentosa. Aqui, então, eu tenho um verbo de ligação, mais uma característica da Maísa, que é talentosa. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês os principais verbos de ligação, que é o ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar e viver. São os principais. Quando o verbo não é de ligação, ele será um verbo de ação, que é o próximo exemplo, ó. E o predicado vai ser verbal, que é um núcleo com um verbo significativo ou verbo de ação, como vocês preferirem falar, tá bom? E aí, eu tenho o seguinte exemplo. Os adolescentes postam muitos vídeos nas redes sociais.
Vamos ao verbo. O verbo aqui é postam, certo? Quem postam muitos vídeos nas redes sociais? Os adolescentes. Os adolescentes, então, é sujeito. Postam muitos vídeos nas redes sociais é a informação que eu tenho a respeito desses adolescentes. Mas eu tenho alguma característica deles aqui? Não tenho nenhuma característica. Eu só tenho um verbo que indica uma ação, ou seja, um verbo significativo. Sendo assim, o meu predicado será verbal. E eu tenho também o predicado verbo nominal, que é essa junção de um verbo de ação mais uma característica do sujeito. Olha o exemplo. Cristiano Ronaldo comemorou feliz os seus gols. Eu tenho aqui um verbo que indica ação. Quem comemorou feliz os seus gols? Cristiano Ronaldo. Eu já sei que é o sujeito. Comemorou feliz. Então, eu tenho um verbo de ação mais uma característica de quem? Do Cristiano Ronaldo, que é o meu sujeito. Então, quando eu tenho a junção dos dois, o meu predicado será verbo nominal, tá certo? E no momento Fica a Dica de hoje, eu trouxe um passo a passo para vocês identificarem o sujeito e o predicado dentro da oração. Primeira coisa que vocês farão, ler atentamente a oração. Depois, vocês vão identificar e destacar o verbo. Fazer a pergunta para o verbo. Vocês podem fazer a pergunta quem ou o que. A resposta do verbo será o sujeito e a informação a respeito do sujeito será o predicado, tá certo? Então, nós vamos praticar. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, tá bom? Vamos lá. O Pico de Ibituruna é ponto turístico da nossa cidade. Primeira coisa que eu faço, leio atentamente. Segundo passo, identifico o verbo. Qual é o verbo? O Pico de Ibituruna é o ponto turístico da nossa cidade. O que é o ponto turístico? O Pico de Ibituruna. Então, eu tenho aqui um sujeito. Gente, esse sujeito, ele será simples, composto, indeterminado? O que ele é? Ele é um sujeito simples, porque eu tenho apenas um núcleo. Então, é sujeito simples. Qual que é a informação que eu tenho a respeito do sujeito? Que ele é um ponto turístico da nossa cidade. Então, este daqui é o nosso predicado. E ele será um predicado verbal, nominal ou verbo nominal? Será um predicado nominal, porque nós temos um verbo de ligação, tá certo, pessoal? Então, infelizmente, nosso tempo está acabando e eu vou querer que vocês tirem print ou tirem foto dessa tela e resolvam essas atividades em casa, tudo bem? E para acessar as nossas atividades da plataforma, vocês vão apontar a câmera do celular para a imagem que aparece no canto da tela. Vão se inscrever também no nosso canal do YouTube e acessar nossas redes sociais, tá certo? SMED GV. E não deixem de ver os vídeos no YouTube, deixem o joinha, deixem os comentários e nós encontramos na próxima aula.